bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem ou mulher, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, para responder, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aleluia, louvado. Amados irmãos, todo homem, ser humano, homem, mulher, esteja pronto para ouvir a palavra de Deus, a orientação de Deus. Ser um bom ouvinte não é só ouvir com atenção, mas também saber escolher o que vai ouvir, para quem vai emprestar os seus ouvidos. A quem nós acompanhamos, a quem nós ouvimos. Isso também é uma prática do bom ouvinte. E nesse momento, paramos para pensar. Quem nós temos ouvido? Nós temos ouvido a Deus ou nós temos ouvido o homem? Nós temos nos concentrado na palavra de Deus ou nos conselhos dos sábios deste século, de homens e mulheres que não têm compromisso com Deus, que não conhecem a palavra de Deus, que não são inspirados pelo Espírito Santo. É a esses que nós estamos ouvindo. Então, ser um bom ouvinte é também saber selecionar aqueles a quem nós acolhemos. Está com um pouquinho de eco aqui em cima, né? Se puder corrigir aí o áudio para mim, o som, agradeço. Então, saber a quem escolher, a quem ouvir, e a partir daí ouvir com atenção. Estejamos prontos para ouvir a ministração da palavra de Deus, tardios para falar.
Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, a ministração de Deus, e antes mesmo que haja a conclusão dessa palavra, nós já queremos falar, já queremos nos justificar, já queremos nos explicar. Ouça a Deus. Não tenha pressa em responder a Deus. Não se precipite no falar. Não se precipite nas promessas. Isso é a orientação que nós temos em toda a Escritura. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos aconselha a guardarmos os nossos lábios. Estejamos prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque quando nós ouvimos aquilo que nos agrada, é sorriso de orelha a orelha. Mas quando nós ouvimos aquilo que nos desagrada, e quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, muitas vezes vamos ouvir palavras de correção, palavras de disciplina, palavras de orientação, de conserto de rota. E aí, se essa palavra não nos agrada muito, porque isso implica em mudança, isso implica em nós sairmos da nossa zona de conforto, isso traz uma ira, uma irritação, um desconforto, um desassossego. E automaticamente os nossos ouvidos se fecham. Não quero ouvir mais. Porque somos precipitados no falar e queremos nos justificar. Mas nós que somos filhos de Deus, estamos matriculados na escola do Espírito Santo, temos que estar prontos a ouvir a voz de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, fala, o teu servo, a tua serva, ouve. Ouvir com atenção. Versículo 20. Tardio para se irar, para tomar suas próprias conclusões. Às vezes ouvimos coisas e a gente já toma uma conclusão. Alguém vem e nos conta uma história a respeito de uma outra pessoa, imediatamente já nos iramos, tomamos a conclusão, compramos a briga que é do outro, sem saber se aquilo que está sendo dito, de fato, é verdadeiro. Por isso, temos que ser tardios em falar, tardios para nos irar, tardios para tomar nossas conclusões, precipitadas, sem averiguar os fatos, sem consultar a Deus, sem orar, sem buscar a sabedoria, o discernimento do que é verdade e do que não é. E por quê? Versículo 20. Porque ele diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quantas vezes nós já nos iramos, já tivemos as nossas próprias conclusões. Ah, não é possível que isso seja verdade, a gente se irrita e a gente... E somos induzidos ao engano, porque fomos precipitados no falar e precipitados no chegar a ter as nossas conclusões. Mas esse tipo de atitude não produz a justiça de Deus. Não produz. O que vai produzir? Você ouviu, você vai analisar, você vai orar, procurar averiguar os fatos, se aquilo ali está chegando aos teus ouvidos é verdadeiro ou não. E aí sim, a partir dessa atitude tranquila, ponderada, sábia, poderemos então produzir a justiça de Deus debaixo da inspiração, da instrução do Espírito Santo. Sendo assim, versículo 21, portanto,
despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Ele está falando para crente. Como nós hoje estamos fazendo leitura da palavra de Deus para crente. Na sua grande maioria aqui, todos vocês já tomaram a sua decisão com Cristo. Talvez tenha um ou dois, alguns aí que não. Estão ainda nesse caminho, né, analisando, pensando, mas a grande maioria aqui já tomou essa conclusão. Mas é para você, para mim, que a palavra de Deus está dizendo: despojando-vos de toda impureza, que é a ausência de princípios morais. Impureza é aquilo que nos contamina. E nós vivemos num mundo poluído, sujo. Ontem eu estava assistindo jornal, eu estava vendo São Paulo, os bairros lá debaixo d'água. E às vezes a gente vê pessoas, tinha adolescentes, tomando banho naquela água, tomando banho mesmo. Subia lá no muro, mergulhava. Pessoas andando com água na cintura, com um sorriso no rosto, como se aquilo ali fosse a coisa mais natural. Espiritualmente falando, muitas vezes nós agimos assim. Nas enchentes, nas contaminações, não tomamos os devidos cuidados. Não vestimos luvas para manipular determinadas coisas. Não colocamos as nossas máscaras de proteção. Vamos com o peito aberto, cuidando de pessoas que estão infectadas, que estão doentes, que estão contaminadas. Não é assim na área da saúde? O profissional da saúde, ele não toca no médico, o enfermeiro, ele não faz a higiene de um paciente, ele não atende sem se proteger. Mas nós agimos assim, saímos de casa pela manhã, não oramos, acordamos, não oramos, saímos desprotegidos. E vamos tendo contato com pessoas espiritualmente falando, leprosas. Não é para fazermos acepção de pessoas, mas nós temos que ter esse cuidado. Vocês estão me entendendo, queridos? Com o ambiente de trabalho, da escola, da faculdade, da vizinhança. Termos cuidado com aquilo que assistimos na TV, na internet, com aquilo que ouvimos, porque isso contamina, isso nos torna impuros. E nós temos que ter esse cuidado. Então ele diz, despojando-vos de toda impureza. Chegou em casa, depois de um dia de trabalho, tira o calçado, não é assim que nós fazemos? Tiramos aquele calçado que veio da rua, para não sujar a casa. Vamos tomar o nosso banho, tirar aquela roupa suja, vai para o cesto lá de roupa suja para ser lavado. A gente toma o nosso banho, faz a nossa... Estamos nos despojando dessa impureza. E assim também tem que ser na vida espiritual. Todos os dias, nos despojando dessa impureza, de pensamentos, de sentimentos impuros. Ouvimos determinadas coisas aí e tomamos como verdadeiro. Como eu já falei, de pessoas que não têm compromisso com Deus, que não conhecem a Deus. E ele fala, acúmulo de maldade. Quando nós não fazemos essa higiene mental, essa higiene da nossa alma, o que vai acumulando? Vai acumulando sujeira. Quando nós não fazemos a higiene
quando nós não limpamos a nossa casa, o que vai acontecer? Vai acumular sujeira. Então nós temos que estar sempre nos higienizando, nos lavando, limpando a nossa casa, que é o nosso homem interior, com a palavra de Deus, com a água viva. Como que é aquela música que as crianças cantam no departamento infantil? Com sabão eu lavo minha mãozinha. Como é que é? Eu não sei. Mas não diz isso. Mas o que purifica o nosso coração e a nossa mente? É a palavra de Deus. Mas nós somos negligentes. Fazemos o contrário. Não estamos prontos para ouvir. Somos tardios em ouvir. Não queremos ouvir a palavra de Deus. Mas somos precipitados no nosso falar. Somos precipitados nas nossas conclusões. Por isso precisamos ouvir a voz de Deus. E como salmista, dizer: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Acúmulo de maldade. Mas ele diz: acolhei com mansidão. Não com ira, mas com mansidão, acolhei. O quê? A palavra em vós implantada. Porque a palavra que está sendo implantada, que vocês têm recebido, o pão que tem sido colocado na mesa, na nossa mesa, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é para que tenhamos saúde espiritual. Então, não se irem, não se revoltem, mas acolham. Acolher, tomem em seus braços, guardem em seus corações, com mansidão, a palavra em vós implantada. Seja ela de ensino, seja de correção, seja de disciplina. Acolha, é para o seu bem. É para o meu bem, é para o nosso bem. A palavra em vós implantada, a qual essa palavra que está sendo ministrada, que está sendo implantada, este pão que está sendo dado a vocês, é poderosa. Essa palavra é poderosa para salvar o quê? A vossa alma. E não há nada mais precioso em nossas vidas do que a nossa alma, do que a nossa salvação, do que a vida eterna. Não há. E essa palavra que nós temos que acolher com mansidão, que está sendo implantada por Deus, por intermédio das Sagradas Escrituras, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Aleluia. Portanto, tornai-vos, sendo assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Versículo 22. Tornai-vos, pois, então, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não há nada mais triste do que alguém que está enganado com relação à sua vida espiritual, que está enganado com relação à sua salvação. Pode viver uma vida aqui tranquila, uma vida religiosa, uma pessoa comprometida com a igreja, pode ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, mãe, filho, um bom cidadão, um bom membro da igreja, mas que está enganado com relação à sua salvação. Isso é triste, sabe por quê? Porque quando chegar no final da carreira, essa pessoa que está enganada vai ouvir do Senhor: nunca vos conheci,
Como não me conheceu, Senhor? Eu preguei em teu nome. Eu curei enfermos em teu nome. Eu expeli demônios em teu nome. Nunca vos conheci. Todos nós aqui já fomos enganados em algum momento da nossa vida. Quando nós compramos um produto, achando que é um produto de qualidade, e não é, você fica feliz ou triste? Fica chateado, não fica? Poxa, comprei essa geladeira, essa máquina de lavar, comprei esse carro, comprei esse ar-condicionado, achando que estava fazendo uma boa compra, e agora estou com esse abacaxi na mão. O prejuízo, nesse caso, é financeiro, é material. Fica o prejuízo, fica a lição, para a gente ficar mais esperto. Mas quando o engano é espiritual, é um prejuízo irreversível. Por quê? Porque a pessoa foi ouvinte, mas praticou do jeito dela, da maneira dela. Por quê? Ela não ouviu. Ela foi fazendo as coisas do seu jeito, da sua maneira. Eu aprendi assim. Assim que eu fui ensinado a fazer a obra de Deus. Conhecemos a obra de Deus, mas conhecemos o Deus da obra? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre do engano, achando que está tudo bem, quando na realidade não está. Mas como que nós vamos chegar a essa conclusão? Ouvindo a palavra de Deus, sem nos irar, acolhendo com mansidão essa palavra, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Versículo 23, ele diz: porque se alguém, caso haja alguém nos ouvindo nesta manhã, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então ele ouviu. Estamos aqui hoje pela manhã ouvindo a palavra de Deus. É como esse homem natural que contempla o seu rosto natural no espelho. E aí na ministração da palavra, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Eu preciso orar mais. Eu preciso ler mais as Escrituras. Eu preciso me comprometer com Deus. Eu preciso ouvir a sua voz, acolher com mansidão a sua palavra. Ele está se olhando diante do espelho, está se vendo, ele está enxergando as suas necessidades. Aí ele sai, acabou o culto, foi embora. E ainda hoje, no mesmo dia, ele se esquece daquilo que ele viu diante do espelho. Estou me olhando diante do espelho. Fechei o espelho, saí de diante do espelho. Passou 1 hora, 2 horas, no mais tardar amanhã, segunda-feira, já se esqueceu do que ele precisa fazer, do que ela precisa fazer para restaurar essa imagem e semelhança
do Deus que nos criou. Esquece. Para logo se esquece de como era a sua aparência. Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente, com atenção, não com displicência, mas com atenção, que considera no quê? Em quê? Na lei perfeita. A lei de Deus é perfeita. Nós é que interpretamos errado. Entendemos errado. Pulamos aquelas leis que não nos convêm, que nós não queremos ouvir, que não queremos ler, não queremos. Então a gente pula. A gente vai só para aquilo que nos interessa. Não estamos sendo atentos à lei perfeita. Ouvimos aquilo que vai mexer com aquilo que nós gostamos. No nosso coração, nós não acolhemos, nós rejeitamos. Na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Então, considera atentamente na lei perfeita, na lei de Deus. Tem que considerar, pensar, analisar. Não sermos precipitados em tomarmos as nossas conclusões, comparando o texto com outros textos, entendendo o contexto do livro, do Evangelho, da Epístola, entendendo o todo, não capítulos e versículos isolados. Li um capítulo, cheguei a uma conclusão, é isso aqui. Mas chega a uma conclusão fora do contexto. Então, tem que considerar com atenção. Isso dá trabalho. Eu preciso abrir mão um pouco da minha diversão, do meu lazer, me desligar um pouco das redes sociais, dos aplicativos de streams aí, de filmes e séries, e considerar atentamente na lei perfeita o que essa palavra de Deus quer dizer, o que Deus está falando, e pesquisar, buscar na lei, entender essa lei da liberdade, até onde vai a nossa liberdade. Nós somos livres, mas toda liberdade, ela tem um limite. Não é porque somos livres que eu posso fazer o que eu quero. A liberdade de dizer não para as coisas erradas e dizer sim para as coisas certas. Porque antes nós éramos escravos. Miserável homem que sou, porque o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse eu faço. Por quê? Porque era escravo. Mas agora, uma vez livres em Cristo Jesus, nós temos essa liberdade de escolha e dizer não para as coisas do mundo. E nela, persevera. É perseverar, é perseverança. É na perseverança que salvamos a nossa alma. Não adianta largar bem, fazer uma boa prova, e quando estamos a poucos quilômetros ou a poucos metros da linha de chegada, eu desisti. Não importa se eu vou chegar em último, como naqueles casos icônicos, né, de maratonistas, que depois de correr mais de 40 quilômetros numa prova exaustiva, entra no estádio, a prova já acabou, todo mundo já chegou, só falta ele está ali, meio que se arrastando
não aguenta mais ficar de pé, mas não desiste. Mas nós não precisamos cruzar a linha de chegada assim. Porque a própria palavra, se você é um ouvinte atento da palavra, você vai lembrar do versículo que diz que o Senhor renova as forças do cansado. Nos dá asas como da águia. Mas para isso temos que estar atentos, considerando atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela perseverar, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Quando nós praticamos a palavra de Deus, ela nos promete que seremos bem-aventurados no que realizar. Agora, em tudo que eu realizar, não. Em tudo que eu realizar, de acordo com a palavra. Porque se eu sou um ouvinte atento e sou praticante, eu vou praticar as orientações de Deus. Quando nós fazemos as coisas de acordo com a orientação de Deus, não significa que não teremos problemas. Não significa que não teremos oposição do mundo e de Satanás. Vai ter oposição. Mas a palavra de Deus nos garante que quando nós estamos em obediência, apesar dos pesares, apesar dos problemas, apesar das oposições, nós seremos bem-aventurados. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Agora, não faz sentido eu ser um ouvinte negligente, eu não praticar a palavra e querer ser bem realizado. Não vai acontecer. Desiste. Não vai acontecer. Muda, inverte o processo. Seja um ouvinte atento da palavra, da lei perfeita, lei da liberdade, persevera nela, pratique ela, e então espere o cumprimento da palavra, da promessa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. É fiel para cumprir. Diante disso agora, eu os convido a abrir a Bíblia em Colossenses. Vamos para a Epístola aos Colossenses. Creio, se não todos, muitos aqui, já assistiram alguma vez algum filme em que tem uma bomba lá armada lá num prédio, e aí chamam aquele especialista para desarmar a bomba. Aí entra aquele homem todo, né, com aquela proteção, com aquela armadura lá antibomba, e vai se aproximando da bomba, com todo cuidado, para aquela bomba não explodir diante do seu rosto. Tem temas na palavra de Deus em que o pregador, ele é esse homem que vai desarmar a bomba. Ou, há momentos também, já devem ter vistos em documentários de guerra ou filmes, né? Um campo minado. O inimigo minou o campo para proteger a sua área. Aí vai um especialista ali com aquele detector de metal, procurando, pisando, né? Vai verificando aonde tem mina e onde não tem. Os que vêm atrás, em fila indiana, tem que ter o cuidado de pisar no mesmo lugar que aquele que está na frente lá com o detector de metal, pisar. Porque às vezes, por causa de alguns centímetros,
pisa na mina e a mina explode. Tem assuntos na palavra de Deus que é isso, é desarmar a bomba. Ou buscar minas nesse terreno minado. Não existe terreno mais minado do que o terreno familiar. Porque envolve pessoas que nós amamos, pessoas que nós convivemos, pessoas que nós nos relacionamos diariamente dentro da nossa casa. Às vezes um casal chega com um problema diante de você, você tem uma bomba para desarmar. Se cortar o fio errado, explodiu. Às vezes você já é chamado quando a bomba já explodiu. E aí tem que fazer o rescaldo, pegar os feridos, tratar. A bomba já explodiu, mas às vezes não. Está prestes para explodir. E aí nós temos que ter muita atenção a essa lei perfeita, essa lei da liberdade, para não cortar o fio errado. E isso não é fácil, porque assim como as bombas que são fabricadas pelos terroristas não tem sempre o mesmo padrão, tudo é bomba, tudo explode, tudo mata e destrói. Mas assim como o especialista em desarmar bombas, ele tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre se atualizando, para ele não se deparar com algo muito diferente, muito inusitado. Assim somos nós também, porque cada caso é um caso. O problema pode até ser parecido, mas são bombas diferentes. E aí em Colossenses, o apóstolo Paulo, como ele fez também em Efésios, como Pedro também escreve em sua primeira epístola, ele vai dando algumas orientações aqui, dentro dessa lei perfeita, lei da liberdade, e que nós precisamos atentar, ouvir, acolher, praticar, para sermos bem-sucedidos no ambiente familiar ou em tudo que nós realizarmos, nós temos que acolher aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 18. Tem que cortar o fio certinho. Diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. É um único versículo, mas comenta de maneira errada para ver se não vai explodir. Sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Não se trata de gênero. Ele não está falando que as mulheres têm que ser submissas aos homens. É isso que está falando? Esposas, sede submissas ao próprio marido. Não é qualquer homem, não é a todos os homens, mas ao seu marido. Mas ele não para aí. Esposas, sede submissas ao próprio marido, ponto. Não. Como convém no Senhor. O que é esse convém no Senhor? Sede submissas ao seu próprio marido, até aquele limite da liberdade em que você não precise desobedecer a Deus. Se a direção do seu marido não conflita com a orientação de Deus, com a orientação da palavra, não conflita com a lei perfeita, não conflita com a lei da liberdade, submeta-se. Se conflita, não se submeta. Mas com sabedoria. Com sabedoria. Veja, Pedro, 1 Pedro,
4, não, 1 Pedro, isso. Capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3. Lemos Paulo, agora estamos lendo Pedro. Diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. A mulher sábia, diz Provérbios, ela edifica o lar. E a mulher sábia, ela sabe quando falar e como falar. Essa semana, na escola de discípulos, nós vimos o caso das filhas de Zelofete, né? Acho que é isso, nomezinho, né? Se alguém aí está grávida de algum menino, então fica a sugestão aí para o nome do seu filho. 5 mulheres que foram procurar Moisés e reivindicar, pedir por algo que era justo, mas que não estava na lei. E a partir daquele... Aí Moisés vai consultar a Deus e Deus diz: o que elas estão pedindo é justo. Conceda a elas o que elas estão pedindo. Mas porque elas souberam aonde procurar, não ficaram de fofoca, não ficaram criando climazinho, mas foram procurar Moisés, apresentaram a sua demanda, o seu problema. Moisés consultou a Deus, ele também não chegou à conclusão da sua cabeça, consultou a Deus, ele teve a resposta de Deus. É justo. Deus falou: o que elas estão pedindo é justo. Deus não mudou a lei, ele apenas inseriu algo novo, que trouxe benefício não somente a elas, mas a todas as mulheres e a toda a sociedade daquela época. E aí no áudio da aula eu até falei, elas não foram com faixas e cartazes, com os seios à mostras, com grito de guerra, reivindicando direitos iguais, chamando Moisés de machista, que esse Deus dos cristãos é isso e aquilo. Não. Elas foram no lugar certo, clamaram a Deus, pediram a Deus, foram atendidas. Muitas vezes nós pedimos, reivindicamos coisas que nós não temos direito. Coisas que não fazem sentido. Deus não atende. Isso aí que você está me pedindo não faz sentido, eu não vou te atender. Por puro capricho, não vou fazer. Muitas vezes nós pedimos algo justo, mas pedimos errado. Pedimos errado. Chegamos lá cheio de razão, cheio de autoridade, exigindo, cobrando, querendo encurralar, colocar Deus contra a parede. Aí Deus vai olhar para mim, vai olhar para você e vai dizer: quem é você para querer cobrar, impor qualquer coisa que seja? Por quê? Não sabemos pedir. E Cristo fala a respeito disso. Que pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Mas aonde que nós vamos aprender a pedir? Aonde que nós vamos aprender o que pedir? E quando pedir? Aonde? Na lei perfeita e lei da liberdade. Se nós formos ouvintes atentos. Porque senão, vamos continuar vivendo da nossa própria maneira. A palavra de Deus nos instrui, e aí fica as jovens solteiras, prestem atenção, e os rapazes também. As moças e rapazes solteiros. Namore crentes, namore cristãos, casem-se com cristãos.
Aí isso significa que não vai ter problema? Não, não significa isso. Mas está num princípio de uma atitude correta, um princípio de acordo com a lei perfeita e lei da liberdade, para não ter problemas. Os dois eram descrentes, se casaram, um se converteu, o outro não. Aqui no caso da mulher, o que Pedro diz? Que as mulheres sejam vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedeça a palavra, ele não é crente, mas ela tem que se submeter ao marido, como convém ao Senhor, ok? Não é porque o marido é o cabeça que ele tem essa autoridade para impor o que ele quer e ir contra a palavra de Deus. Aí a mulher tem todo o direito da parte de Deus de dizer para ele não. Porque o que ele está pedindo contraria aquilo que Deus espera de uma das suas filhas. Para que se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho no seu muito falar. É isso que está escrito aí? Seja ganho no seu muito falar, na sua correção, na sua repreensão, na sua condenação. É isso? Esse é o procedimento? Não é. Seja ganho, sem palavra alguma, na oração, no comportamento, por meio, para que seja ganho, sem palavra alguma, vai estar falando através do seu procedimento. Queridos, isso é o que a palavra de Deus está falando. Eu não estou inventando. Então acolham. E eu falo isso, queridos, os pastores, quando nós subimos aqui e pregamos a palavra de Deus, nós não subimos aqui na autoridade de alguém que nunca errou. Não é na autoridade de quem é perfeito e de quem faz tudo certinho. Eu não estou aqui nisso, né? Não é nessa autoridade. Mas eu tenho uma responsabilidade. Nós somos pastores, nós somos pregadores da palavra e nós temos que pregar a palavra. Quer goste ou não. Estão me entendendo? Então, nós temos essa responsabilidade, porque se nós não pregarmos a palavra como ela é, integralmente, teremos que depois prestar contas para Deus. E nós falamos isso para o bem de todos. Eu sou pai de 2 meninas. Enquanto elas estão na minha casa, não importa se é maior de idade ou não, estão debaixo da autoridade do pai e da mãe. Casou, agora está debaixo da autoridade do marido. Eu como pai de 2 meninos, eu poderia até querer que fosse diferente. Mas não é. Eu não posso distorcer a palavra de Deus porque, né, me convém. Temos que pregar a palavra como ela é. Ouvir, não se irá, acolher e ouvir e praticar. E seja ganho. Versículo 2, 1 Pedro 3,2. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Temendo a quem? Ao marido? Não. Temendo a Deus. Essa é a instrução da palavra de Deus. Se você vai se aconselhar com quem quer que seja e te dá uma orientação diferente, te dá um conselho diferente, deixa eu te falar, não é um bom conselheiro, não é uma boa conselheira. Qualquer um que te aconselhe a fazer algo contrário ao que está escrito na palavra de Deus, não é um bom conselheiro.
Versículo 4, 1 Pedro 3,4. Seja, porém, o homem interior dessa mulher, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo, vestimenta, roupa, de um espírito manso e tranquilo. Por que Pedro está falando isso para as mulheres? Vocês não sabem o poder que vocês têm. Não é através de um espírito revoltado que vocês vão conseguir as coisas, mas através de um espírito manso e tranquilo, um procedimento adequado, honesto, cheio de temor a Deus, ao incorruptível trajo do espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de quem? De Deus. Mulheres de Deus, vocês querem agradar a Deus? Através de um espírito manso e tranquilo, através de um procedimento correto, sábio. E aonde vocês vão buscar esse conhecimento de um sábio procedimento? Como agir? Quando falar, quando não falar, como falar? Aonde vocês vão aprender isso? Na lei perfeita e lei da liberdade. Ouvindo. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E enquanto você vai orando, intercedendo e vai tendo esse procedimento correto, o seu marido corre o sério risco de ser ganho para Cristo, por intermédio do seu procedimento, do seu espírito manso e tranquilo. Mas para isso, não basta ouvir, tem que praticar. Como eu falei, vocês não sabem o poder que vocês têm, mulheres. Por quê? E não sabem por quê? Porque não buscam uma orientação na palavra, nas Escrituras. E eu quero aqui abrir um parênteses para parabenizar a muitas mulheres da nossa igreja. Porque elas, na escola de discípulo, estão dando um show. Estão deixando os homens no chinelo. Eu, como homem, eu fico envergonhado com a participação dos homens na escola de discípulo. É vergonhosa. Tem muitos lá, está com o nomezinho lá, mas não participam. Estou dando puxão de orelha mesmo. Qualquer problema comigo, pode procurar o pastor Emilson depois e fala com ele. Estou brincando. Mas estou puxando a orelha mesmo, porque é vergonhoso. E os homens que estão no grupo vão ter que reconhecer isso. E os que não estão, não sei por que não estão. Mas as mulheres estão ali, ó, firme e forte. Estão aprendendo. Estão voando. E agora, vamos para a parte que nos cabe, né, homens? Versículo 19, voltamos para Colossenses 3,19. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Paulo, em Efésios, diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Então, esse amor aqui é um amor sacrificial. Tenham isso em mente, homens. Que o nosso amor o seu amor pela sua esposa, o amor de cada marido aqui pela sua própria esposa, ele é sacrificial. Ele tem que colocar ela em primeiro lugar. Antes dele.
antes dos filhos. Casou, em primeiro lugar agora, depois de Deus, é claro, né? É Deus no céu e a esposa na terra. Senão chega em casa, apanha. Falou só das mulheres. Brincadeira. Mas é esse amor sacrificial. E esse amor, queridos, que o mundo, esse entendimento que o mundo tem de que amar é dizer sim para tudo, é fazer tudo que o outro quer, é dar tudo que o outro quer, isso não é verdade. Porque se for verdade, então nós temos um grande problema quando nós meditamos a respeito do amor de Deus. Porque Deus nos dá tudo o que nós queremos. Ele concede tudo que nós pedimos, ele vai dando, vai dando, vai dando. É assim? Por que ele não faz isso? Porque ele nos ama. Ele prometeu suprir as nossas necessidades, não os nossos desejos, não os nossos caprichos. Então, a esposa que pensa que o marido que atende a todos os seus caprichos, a todos os seus desejos, esse é o marido que ama, está enganada. O marido que ama, ele cuida, ele protege, ele provê. Numa situação de risco, ele se coloca na frente. Proteção, segurança, estabilidade, orientação espiritual. O marido que ama a esposa, ele tem que buscar na lei perfeita e na lei da liberdade, instrução do que é ser um bom marido. Não é como ele acha que é. Não é como ele aprendeu com o pai dele, ou com os amigos, ou com o mundo. Não, porque o homem é assim, o homem é assado. Não. Vamos ver na palavra de Deus como que tem que ser o procedimento de um homem de Deus. Mas para isso, nós não podemos ser ouvintes negligentes. Temos que ser atentos, prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então é um amor sacrificial. A mulher sábia, ela não vai se aproveitar disso. Mas o homem sábio também, ele vai saber discernir, vai saber como tratar, como falar. Tudo tem o limite da lei. Na lei da liberdade, tem o seu limite. Então a esposa, o marido que ama, ele sacrifica, ele dá liberdade para a esposa até um determinado limite. Ele tem que ter autoridade e sabedoria de dizer, você está abusando. Às vezes não fazemos isso com relação a Deus, queremos fazer, abusar do amor de Deus, como se Deus fosse o nosso empregado, que está ali para atender os nossos desejos e caprichos a hora que a gente quer. Isso não é submissão a Deus. E tampouco é amor. Então, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura, com tristeza, com opressão financeira, com desrespeito, com violência verbal, com agressões psicológicas, diminuindo. Não a trateis com amargura. Deus não faz isso conosco. Jesus não faz isso com a sua igreja. Ele cuida, ele valoriza. Ele não nos diminui. Ele mostra o nosso valor. Ele nos estimula, ele nos incentiva a crescer, a progredir. Assim é o marido que ama a sua esposa.
não tratando com amargura, diz o apóstolo Paulo. Afligindo, angustiando, entristecendo. Essa autoridade não vem de Deus, vem do diabo. E às vezes, nós não entendemos, porque nós homens não entendemos, por que Deus não me ouve, por que Deus não atende as minhas orações. Aí em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, Pedro diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, vivam a vida comum do lar, com discernimento, com compreensão, com bom senso, para fazer o que é certo, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Mas não significa que seja inferior. Tratai-a com dignidade. As coisas frágeis, quando você manipula as coisas frágeis, é com o mesmo cuidado quando você vai lavar um copo de vidro, ou de plástico, de alumínio, seja que material que for. Você pega, eu vou com a minha mão pesada mesmo ali, meto a esponja lá, esfrego, porque eu sei que não vai quebrar. Agora, as coisas delicadas, frágeis e que têm maior valor, uma taça de cristal não tem o mesmo valor de um copo de vidro. Não tem a mesma beleza. Você tem que manusear, manipular, limpar, cuidar com cuidado. Então, quando ele diz que é mais frágil, ele não está diminuindo, ele está dizendo tratar com amor, com cuidado, com carinho, com zelo, com parte mais frágil. Tratai-a, o que Pedro está falando ali? Tratai-a com o quê? Homens, tratai com o quê? Tem homem aqui não. Cadê vocês? Estão aí comigo? Tratai com o quê? Mais uma vez, melhorou, mas ainda está fraco. Tratai com? Dá para fazer melhor, mas com dignidade. Por quê? Por quê? Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça. A mesma graça que te salvou ela também. Você é filho de Deus, ela também é. Então veja bem como você está tratando a filha de Deus. Depois não reclame quando ele te pegar e te dar um sacode. São herdeiros da mesma graça de vida, para que o quê? Para que não se interrompam, letra pequena, as vossas orações. Aí o cara não trata a esposa com discernimento, com consideração, não tem consideração, não trata com dignidade, não reconhece, não dá a ela o devido valor, depois vai lá, se coloca de joelho, ora, Senhor, me ajuda, não sei o que, coisa está ruim. Deus vai te ouvir? Pelo que está escrito na palavra, Ele vai te ouvir? A tua oração não vai passar do teto. Ouvir com atenção, ouvir e praticar, para que você seja bem-sucedido naquilo que você fizer. Talvez, não estou jogando peso nas costas de ninguém, mas talvez os problemas que você está enfrentando na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, teu carro está sempre dando defeito, talvez seja. Talvez a resposta esteja aí. Pensa, analisa. Pode ser. A gente tem que, não é isso? Quando a gente faz um exame e dá algo errado, a gente não tem que avaliar o que pode estar causando aquele problema.
que pode estar causando essa pressão alta? Pode ser alimentação. Não, mas a minha alimentação é boa. Então pode ser o sedentarismo. Não, mas eu pratico esporte. Então é o estresse. Como é o ambiente do seu trabalho? Meu trabalho é muito estressante. Pode estar aí a resposta. A gente tem que fazer esse autoexame. Às vezes, pode ser. Olha, a alimentação é boa, pratico esporte, não sou uma pessoa estressada, não me estresso, coisa e tal. Então, tem que averiguar. E aí, se for o caso, está tudo certinho, está seguindo as recomendações que estou. Então, nesse caso, vamos ter que entrar com um remedinho. E o remedinho é o aconselhamento, na vida espiritual, aconselhamento, uma orientação, uma palavra de Deus. Filhos, Colossenses 3:20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Mesma coisa. Filhos crentes, os pais não são crentes. O pai ou a mãe está pedindo para o filho fazer algo errado. Ele vai obedecer? Não. Porque antes devemos obediência a Deus. Mas se não é nada errado, obedeça, ouça. Ninguém, filhos, ouçam isso. Ninguém deseja mais a sua felicidade, o seu sucesso, do que os seus pais. Então, quando o seu pai, a sua mãe te orienta, te aconselha, é para o seu bem. Ele não está querendo te oprimir, não está querendo te privar dos prazeres da vida, mas é para o seu bem, é para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Você vai crescer, você um dia vai ser pai, mãe, vai ser marido, esposa. Você vai ter que educar seus filhos. Então aprenda. Existem pais e mães perfeitos? Não. Mas se você é filho de pai crente, mãe crente, pode ter certeza, eles estão fazendo o seu melhor. E se eles não estão fazendo o melhor, se você é um filho que conhece as Escrituras e sabe, vê as falhas do seu pai, da sua mãe, não critique, ore. Compartilhe da palavra de maneira leve, de maneira suave. Porque assim como a esposa ganha, pode ganhar o seu marido através do seu comportamento, do seu procedimento, os filhos também podem ganhar seus pais. Em tudo obedecei. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Em Efésios, voltando aqui aos filhos rapidinho, que eu já esquecendo de comentar, essa ordenança, ela tem uma promessa, filhos. Quando você honra os seus pais, há uma promessa, não de homens, mas uma promessa de Deus, que vocês terem uma vida tranquila, não perfeita, mas tranquila, protegidos debaixo da guarda de Deus. Mas o filho rebelde, que descumpre esse mandamento, ele não está debaixo da proteção divina. Ele se colocou fora da proteção. E os pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Há muitas razões porque os nossos filhos podem estar desanimados. Que não seja. Pode ser os desafios da adolescência, da juventude. O que eu vou estudar na faculdade? Qual carreira que eu vou seguir? Com relação à vida amorosa, sentimental, quem eu vou namorar, vou ficar noivo, vou casar. Então tem todas essas coisas. Mas os filhos precisam encontrar no lar, na casa, um lugar seguro.
ter a confiança de que os seus pais vão lhes orientar, não vão julgar, vai abraçar, vai beijar, vai orientar. Quando seu pai, sua mãe te aconselha a ler a palavra de Deus, a vir à igreja, a se envolver com jovens, é para o seu bem. Porque sabe que você vai estar recebendo a palavra que é poderosa para salvar a sua alma. O pai pensa, eu estou salvo. A mãe pensa, eu estou salvo. Mas meu filho e minha filha, eles desejam a sua salvação. Então obedeça, coloque em prática, siga o bom exemplo. Aquilo que está certo, siga. Se está errado, como eu falei, ninguém é perfeito. Mas se você, filho, conhece a palavra, não precisa seguir o mau exemplo. Seja você o bom exemplo para o seu pai ou para a sua mãe. Para concluir, agora serei breve, rápido. Nas duas últimas mensagens que eu trouxe aqui no livro de Colossenses, a gente estava falando sobre isso, né? Ano novo. Mas se não adianta mudar calendário, pouco importa a cor da roupa que nós vamos usar no culto da virada, isso não muda nada. Isso não interfere em nada. O que vai mudar é mudança de vida, mudança de atitude, de pensamento, de sentimento, de ações. Isso transforma. Entramos agora no segundo mês de 2025. Se 2025 vai ser melhor ou não do que 24, eu não posso garantir para ninguém. Não, eu declaro, eu profetizo que vai ser melhor, fazer aquelas promessas assim coletivas. Eu não sei como está a sua vida com Deus. Como vai ser melhor? Conserte-se com Deus primeiro. Ouça a sua palavra. Acolha com carinho. Pratique. Aí eu posso, pela palavra, garantir que vai ser melhor. Vai ter problemas? Vai. Só que agora você está debaixo da proteção do Todo-Poderoso, daquele que te ama e quer o seu bem. Aí versículo 22. Então nós falamos do nosso relacionamento vertical, filho e pai, Deus e criatura. Hoje nós tratamos do nosso relacionamento horizontal, porque isso é importante para Deus. Esposa, marido, começa dentro de casa, começa na família. Antes que houvesse as tribos, as nações, antes que houvesse sociedade, antes que houvesse igreja, Deus criou família. E agora, nos nossos relacionamentos interpessoais, fora do contexto familiar, ele diz: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Vamos substituir servos por empregados, servidores, quer seja público, quer seja privado.
a área em que você atua, que você trabalha. Seja você, né, um servidor municipal, estadual, federal, empresa privada. Ele diz: obedeçam em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Seu empregador, seu patrão, aquele que paga o teu salário. Independente se ele é justo com você ou não. A nossa fidelidade a Deus não é condicional. Se o meu patrão for bom e fiel e justo para comigo, então eu também vou ser fiel como empregado. Não. Não é condicional, é incondicional. Não está satisfeito? Pede as contas e vai embora. Mas se você está na empresa, se você está na firma, cumpra com o seu dever, servindo não apenas sobre a vigilância, quando ele estiver olhando, mas também quando ele estiver ausente, visando, não com a finalidade de agradar apenas ao teu patrão, não, agradar a homens, mas em singeleza, com simplicidade, sem malícia. Existe no ambiente de trabalho. Sem interesse pessoal, sem bajulação, sem adulação. Não fique bajulando, adulando. Seja um bom profissional, seja um bom empregado. Faça o que te cabe fazer, mas sem bajulação, sem adulação, ficando, né, lisonjeando o patrão, na frente do patrão, mas por trás falando mal. Visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo a quem? Ao Senhor. Servindo ao teu patrão como se fosse ao Senhor. Seja você o melhor empregado na sua empresa, no seu órgão de trabalho. Seja você o melhor, e glorifique a Deus através disso. É muito triste ter um cristão numa empresa e que age igual ou pior do que os outros. Olha lá, é crente, ó. Voa, não trabalha, não produz, chega atrasado, falta, mete atestado borrachudo. Isso é triste. Mas domingo está na igreja. Quer glorificar a Deus no teu trabalho? Seja o melhor empregado. Não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar os homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, tudo, fazei-o de todo o coração. Essa submissão ao empregador, ao patrão, ela também é condicional. Se o teu patrão pedir algo que contraria os princípios de Deus, não faça. Se não contraria, faça. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não aos homens. Seja o melhor aluno na sua sala de aula. Tenha as melhores notas. Tenha o melhor comportamento. Respeite os professores. Pais, não passem a mão na cabeça. O futuro dos seus filhos dependem da educação que eles recebem. Voltando aos empregados. Como para o Senhor e não para homens. Versículo 24. Cientes
de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. No final do mês, você não vai receber, talvez não, talvez sim. Independente se sim ou não, você vai receber alguma gratificação, algum dinheirinho extra no final do mês. A finalidade não é essa, o objetivo não é esse. O objetivo é servir glorificando ao Senhor através do seu trabalho. Sabendo que você vai receber do Senhor a recompensa. Talvez a recompensa, talvez não venha, talvez venha. Mas se não vier, a recompensa não vier aqui nesse mundo, aqui, agora, esteja ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Tem recompensa melhor? A Cristo o Senhor é que estais servindo. Já pensou nisso? Quando você está lá na sua empresa trabalhando, produzindo, dando o seu melhor, você está servindo a Deus. Não é só o seu patrão, os seus colegas também estão vendo o teu exemplo. E vão poder dar bom testemunho de você. Versículo 25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas. Quem faz injustiça, quer seja marido, esposa, pai, filho, empregado, patrão, qualquer um, não tem acepção de pessoas. Todo aquele que pratica a injustiça receberá em troco injustiça. E nisto não há acepção de pessoas. Capítulo 4, versículo 1. Aí ele vira para os patrões. Talvez tenhamos patrões aqui, gerentes, chefes, supervisores, pessoas que estão revestidas de autoridade no seu local de trabalho. Tratai os servos, os empregados, os funcionários, aqueles que estão debaixo da sua autoridade, tratai-os com justiça e equidade. 4:1. Tratai-os com justiça e com equidade, com imparcialidade, com honestidade, com igualdade. Seja justo. Eu vou tratar bem esse aqui, porque esse aqui fica me bajulando. Esse aqui é um bom funcionário, produz, trabalha, mas não fica de sorrisos para mim, sorrisos falsos. Então eu vou prestigiar esse aqui. Isso não é equidade. Tratar, então você tem que tratar. Às vezes esse aqui é cristão, mas é um mau funcionário. O outro aqui não é cristão, mas é um bom funcionário. Mas se eu prestigiar esse aqui só porque é cristão, eu estou sendo justo? Eu estou agindo com equidade? Não. Tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes um Senhor no céu. Ele está olhando. Deus te colocou numa posição de autoridade. Exerça essa autoridade com justiça e com equidade. Porque se formos injustos, não espere justiça da parte de Deus. Ele não vai deixar de ser justo, mas vai deixar de defender as nossas causas.
Para terminar, versículo 2. Essa orientação fica para você, para mim, para todos nós. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Perseverai na oração, temperando a sua oração com gratidão, com ações de graça. Que Deus seja louvado e que nós tenhamos aqui, homens e mulheres, jovens, crianças, ouvintes e praticantes da palavra. Que Deus nos abençoe. Eu verei a tua face, se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Diga como uma oração: eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, quando teu amor tocar em mim. Eu jamais serei o mesmo. Diga isso. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Diga essas palavras como uma oração. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Som do meu coração, Senhor. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Eu quero seguir os teus caminhos, Senhor. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Senhor, quando a tua palavra toca, nós jamais somos o mesmo.
Aleluia. Eu jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim. Eu jamais serei. Pode cantar e dizer: Senhor, toca no meu coração. Eu quero seguir a tua palavra. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Aleluia. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me. Senhor, muito obrigada por tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Que todos os dias possamos meditar nela e nos decidir seguir os teus caminhos, porque queremos ter um encontro contigo quando o Senhor voltar, e que o Senhor possa olhar para nós e dizer que se lembra de nós. Aleluia. Leva-nos debaixo da tua proteção, que o nosso domingo seja um domingo para continuar honrando e glorificando o teu santo nome. Senhor, tu és bom e não há nada melhor que a tua presença. Muito obrigada por essa manhã tão maravilhosa e por todos os conhecimentos que queremos, na verdade, vivenciar e praticar. Aleluia. Um domingo abençoado, uma semana abençoada, e que antes de sair, dê um forte aplauso ao nosso Deus. Ele é digno, Ele é único, Ele é santo e é maravilhoso. Uma semana, um domingo abençoado.